Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos, a você que nos acompanha pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Já convido você nesta noite a apresentar as suas intenções para esta celebração. Rezemos pelo aniversário de Marcelo Miléo, pelo aniversário de Padre Anderson Marçal, Adriana Reis, Idelmar Almeida, Vitor Hugo Muniz. Rezemos pela saúde de Maria Mercedes Pinheiro e Iradilce, Gabriel Minas Fernandes e Sônia Matos. Pelos falecidos, Adeilton Cruz, José Hamilton Nogueira, Antonieta de Carvalho, Leônidas Batista, Jacemi de Jesus, Aladino Cordeiro, Paulo Norá Carneiro, Maria Betânia Costa, José Guilherme Crispim. Domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Com os ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Acolhamos e bendigamos aquele que, sendo Deus, vem a nós como humilde servidor. Rezemos a antífona de entrada. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu, que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Os filhos dos hebreus, com ramos e palmeiras, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, hosana ao Salvador, cantando e gritando, hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, até os que aí vivem todos seus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeiras, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, hosana ao Salvador, cantando e gritando, hosana ao Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esta Eucaristia. Você que nos acompanha pela nossa rede social do Facebook e agora pela nossa rede social do YouTube. Nós estamos lançando o nosso canal. Eu já peço a você que possa divulgar o nosso canal para sermos mais esta ferramenta de evangelização de nossa paróquia. A vocês, muito bem-vindo a esta Eucaristia. Estamos iniciando de fato a nossa Semana Santa com esse Domingo de Ramos. Esta festa, esta solenidade que nos conduz a entrar com Jesus em Jerusalém. E diferente de outros momentos em que os reis entravam, hoje Jesus entra na simplicidade, sentado no burrinho, já entra, já acreditando, já aceitando a missão que Deus o colocou para se entregar por nós na cruz. Meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente, ainda estamos no lockdown, nós não podemos fazer a nossa procissão do Domingo de Ramos, como de costume,
mas a nossa igreja está cheia de ramos. Pedimos para que os fiéis pudessem trazer os seus ramos para cá, para ser abençoados. E eu convido a você também a apresentar o seu ramo agora, você que tem algum ramo em casa, que ainda não foi abençoado, você apresente, porque nós vamos abençoar os nossos ramos. Esse ramo que simboliza a realeza de Deus, esta passagem que Deus vem ao nosso encontro, esse início da Semana Santa, que nos conduz à salvação, o mistério da redenção do homem. Possamos, então, apresentar os nossos ramos para ser abençoados. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui estamos reunidos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça da sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. Você possa estender o seu ramo que está em casa, em direção à tela do seu celular, do seu computador, da sua TV, para receber a bênção. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor.
Convido você também já separar um pouco de água, que no final da missa eu irei benzer a sua água para você também fazer a sua aspersão, não só no ramo, mas também você possa fazer a aspersão em toda a sua casa, tá bom? Separe a sua água, que no final da missa irei abençoar. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo da humildade, quisestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonaste.
repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, porque me abandonastes. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, porque me abandonastes. Meu Deus, porque me abandonastes. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e dele um nome muito acima de outro nome. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam o meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso.
Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ele quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam asperamente a mulher, mas Jesus lhe disse: deixai-a em paz, porque aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade eu vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gosto, do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala. Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: acaso serei eu? Jesus lhe disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Aí, porém, ai daquele, porém, que traiu o Filho do Homem. Melhor seria que nunca estivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam com ele. Jesus lhe disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Jesus respondeu: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha que morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani,
Disse Jesus aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhe disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhe disse: agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas de pau. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes e anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, e não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas?
vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, esbofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu é um deles, tu és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilato o interrogou novamente: nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava um prisioneiro para que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que lhe fizessem como era costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte os reis dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o. Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com o manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e dobraram os joelhos, prostravam-lhe diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com as suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um.
Era 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 15h. Pelas 15h, Jesus gritou com voz forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, afixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alta a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Eles haviam acompanhado servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e envolveu o lençol. Depois colocou-o no túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi posto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. Meus queridos irmãos, nós estamos já
entrando na dinâmica da Semana Santa. Esta festa do Domingo de Ramos, onde nós celebramos a entrada de Jesus no Jerusalém, também já contemplamos o mistério da paixão de Cristo. Como nós observamos o relato da paixão, que nós vamos escutar também na sexta-feira, na celebração da paixão. E, meus queridos irmãos, existem enormes sinais da graça de Deus nesse relato. Deus que se faz homem para nos salvar, para nos tocar. Deus que se humilha, o Verbo divino, o Verbo que estava com o Pai, o Verbo que era Deus, se encarnou no seio da Virgem, entrou na realidade do homem, para que pudesse salvar o homem da escravidão da morte. Queridos irmãos, o mistério da paixão é esse mistério de amor, mistério de entrega, o mistério de doação, o mistério da kênose de Jesus, como o próprio Paulo nos apresenta a carta aos Filipenses. Ele humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilha. Por isso, Deus o exalta acima de todo nome. Vejam que a festa de Ramos é a festa do Hosana nas alturas, né? Porque Jesus entra em Jerusalém com um burrinho, como se fosse um rei, já fazendo uma analogia ao momento em que Davi entra na cidade de Jerusalém, que também ele entra com um burrinho, após uma vitória em uma guerra. Ele entra exaltado, ele entra aclamado. E Jesus também entra exaltado, entra aclamado, as palmas, as folhas são colocadas na frente dele para que ele possa passar com o seu burrinho, para que ele possa entrar como rei em Jerusalém. Mas que rei é esse que um dia é exaltado e na semana seguinte é condenado à morte? Que rei é esse na qual a sua coroa é uma coroa de espinhos e o seu trono é a cruz? Como diz Jesus em um outro relato da paixão, o seu reino não é este. O reino de Deus não é um reino entre os homens. Mas esse rei, exaltado em toda a glória pelo Pai, se rebaixa, renuncia a si mesmo, acolhe a condição humana, menos o pecado, para nos alcançar, para nos tocar, para nos dar a graça da salvação. E vejam quanta humilhação Deus Filho passou, o Jesus Cristo passou. Se nós olharmos e lermos com delicadeza esse relato da paixão, chega a arrepia, chega o coração bate, porque nós conseguimos ver com os olhos da fé o sacrifício que Jesus fez por nós. E aí, meus queridos, essa semana é uma semana de nos voltar para esse Calvário. É uma semana que nos leva a contemplar este Calvário. Uma semana que também nos leva não só a olhar como espectador, mas caminhar com Jesus. Sofrer com Jesus, carregar a nossa cruz. E como carregamos a nossa cruz? Talvez a nossa vida já seja um calvário. De tantas cruzes carregamos, né? Acabamos de carregar uma cruz, quando acaba essa, tem mais outra logo em seguida. E como se não parasse, como se o caminho para o calvário não tivesse fim.
Mas, queridos irmãos, Jesus não para no Calvário. Jesus vai, caminha para Gólgota, é crucificado, ele morre, mas no domingo ressuscita. E é isso que Deus quer de nós hoje, a partir de hoje, a partir desta entrada no Templo de Jerusalém. Na segunda leitura do ofício das leituras de hoje, tem um texto muito bonito, se não me engano, de Santo André de Creta. É isso, Pedro? Santo André de Creta, que ele nos apresenta o sentido, o belo sentido do Domingo de Ramos. Que enquanto nós pegamos as nossas palmas, enfeitamos as nossas casas, colocamos na igreja para que Jesus possa passar, o nosso espírito, a nossa vida possa ser esta palma espiritual, para que a nossa vida possa viver esta dimensão, esta entrega a Jesus. A palma representa isso. Nós não podemos usar uma palma como objeto de sorte, de estima, só para proteger minha casa do ladrão, ou só para enfeitar minha casa para ficar mais bonitinha. A palma é um objeto, é um sinal da graça de Deus, que a nossa palma espiritual deve ser derramada, para que Deus possa entrar na Jerusalém. E qual é essa Jerusalém? A minha casa, a tua casa, o meu coração e o teu coração. Esse é o templo que Deus quer entrar. Esta é a casa que o Espírito Santo quer penetrar. Então hoje eu te convido a viver essa experiência do Calvário. A viver essa experiência do Calvário. Deixar que Deus te conduza, te ensine a viver a via sacra, a via crucis. Meu querido, minha querida irmã, não podemos fazer esta Semana Santa como qualquer outra, como um feriadão, né? Como muitos vão fazer hoje, essa semana. E eu tenho certeza que muitos vêm para essa ilha de Mosqueiro só para passar o feriadão. Graças a Deus, o lockdown vai terminar amanhã, as nossas igrejas vão estar abertas de novo, nós vamos poder participar da Via Sacra de forma presencial, a Semana Santa de forma presencial, o Tríduo Pascal de forma presencial, mas muitos vão aproveitar esse tempo para o feriadão. E eu espero que você não faça isso. Eu rezo para que você viva de verdade a Semana Santa. Reze por você e por aqueles que ainda não têm a noção do que é a salvação de Deus. Por aqueles que ainda não conseguem compreender o sacrifício de Jesus por nós. Querido irmão, minha querida irmã, repito, não façamos desta Semana Santa um feriadão. Façamos da Semana Santa a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa ressurreição. Que Maria, Mãe das Dores, a Virgem do Calvário, possa nos ensinar, como diz aquela música da Mariane, que ela nos ensine a viver o Calvário, que ela nos ensine a andar pelo Calvário, que ela nos ensine a ser crucificado, sim, mas também que ela nos ensine a ressuscitar com o seu Filho. Porque se morremos com Ele, ressuscitaremos também com Ele, como diz Paulo.
Queridos irmãos, que a graça de Deus possa nos reavivar nessa Semana Santa e fazermos da nossa vida uma entrega, uma oferta agradável aos olhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos fazer o nosso ofertório. Antes, eu peço que você possa ficar em pé, antes do nosso ofertório. Hoje é uma festa, então é um tempo também de nós reafirmarmos a nossa fé, reforçar esse desejo de sermos cristãos. Assim, juntos possamos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há a vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora sim, nós vamos fazer o nosso ofertório. E eu quero convidar você a fazer a experiência de ofertar um pouco que você tem para a nossa igreja. Você está vendo aqui na tarde, embaixo da sua tela, o Pix da paróquia, um momento onde você pode ajudar esta igreja, né, a viver essa evangelização. Como eu falei para vocês, nós criamos o nosso canal do YouTube para melhor evangelizar, para alcançar mais pessoas, mas nós precisamos de você. Nós precisamos de você para fazer a manutenção deste templo, né? Para fazer a manutenção do telhado. O nosso salão paroquial, coitado, chove mais dentro do que fora. Precisamos ajeitar o nosso salão paroquial. Precisamos ajeitar a casa paroquial onde eu moro, onde mora junto comigo a comunidade Maíra, o Padre Glebs, que é o pároco desta paróquia. Precisamos pagar os nossos funcionários, enfim. Só você, só com a sua ajuda podemos alcançar, né? Fazer essa evangelização acontecer. Então faça a sua doação. Se você não conseguir fazer agora, dá um print na tela, ou então pega um papelzinho, anote, vai ficar todo o ofertório essa tela aí. Anote, depois faça a sua oferta, ajude essa igreja que tanto precisa de você. Tá bom? Então assim, dessa forma também ofereça aquilo que você tem de espiritual, aquilo que você deseja para Deus, para que Ele possa aqui, ao arrumar e organizar a mesa da Eucaristia, você também possa colocar a sua oferta espiritual. Cantemos. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida
ti, Senhor, chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A espada te feria, pois muito és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus Cristo sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Alberto, Antônio, seu auxiliar, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Adeilto Cruz, José Hamilton Nogueira, Antonieta de Carvalho, Leônidas Batista, Jacemir de Jesus, Aladino Cordeiro, Paulo Norá Carneiro, Maria Betânia Costa, José Guilherme Crispim, Itamir Júnior. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com confiança e liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre protegidos do pecado, livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Pai, se este cálice não pode passar sem o que eu beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Vamos fazer o nosso momento de comunhão. Eu vou distribuir a comunhão aqui para a Pascom, que está ajudando a transmitir essa missa junto com o Ministério de Música. Enquanto isso, faça a sua comunhão espiritual. Ouve a palavra de Deus que foi proclamada, que foi meditada hoje. Permita que esta palavra possa se encarnar na tua vida. Deixa que Deus possa te conduzir nesse mistério da salvação. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue
fez uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto você ainda está procurando a água para ser abençoada, vou dar um aviso, tá bom? Aí você procura essa água, pega um pouco da sua água que está em casa, para que eu possa abençoar. Bom, nossa Semana Santa, graças ao bom Deus, vai ser aberta e vai ser online também. Se você não puder vir para a igreja, lógico, vai ter com todas as restrições pedidas pelos órgãos públicos, tá bom? Se você não puder vir para a igreja, você pode participar das nossas missas. Amanhã, nossa missa vai ser ainda online, às 18h30, por conta, ainda estamos em lockdown. Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, missa presencial e online, às 18h30, tá bom? Terça, quarta e quinta. Sexta-feira, nossa celebração da Paixão vai ser presencial e ao meio-dia. Sei que você não vai almoçar, porque é dia de jejum, né? Então, oferece essa penitência na celebração da Paixão na sexta-feira. Sábado, a nossa vigília pascal vai ser um pouco mais cedo, um pouco mais curto, por conta, ainda por mais do cancelamento, do término do lockdown, ainda vamos ter toque de recolher, né? Então, a nossa vigília pascal vai ser às 18h30, presencial e também online. E a nossa missa do domingo da Páscoa vai ser presencial às 7 horas da manhã e presencial online às 7 horas da noite, tá bom? Onde você pode participar das nossas missas online? Pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e agora pelo nosso YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Mosqueiro, tá bom? Tá bom? Então, eu convido a você a fazer essa experiência e divulgar também esse novo canal do YouTube. Divulgar, manda o link, diz que precisamos e realmente precisamos cada vez mais inscritos para que possamos divulgar e evangelizar com mais força a palavra de Deus àqueles que precisam. Tá bom? Então, se você já separou a sua água, possamos fazer agora a nossa bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja neste dia que vos é consagrado. E renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livres de todos os males e possamos nos aproximar de vós com um coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Com esta água você pode aspergir no seu ramo que está em casa, mas também, se quiser, você pode aspergir em toda a sua casa, lógico, fazendo sempre uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que o Senhor possa abençoar a sua casa. Muito obrigado pela sua presença, aqueles que participaram conosco pelo nosso Facebook e aqueles que já iniciaram, foram iniciantes no nosso canal do YouTube, muito obrigado, que Deus abençoe. Mais uma vez, divulguem esse nosso canal, que vai ter muita coisa aí. Nós estamos com um projeto muito bonito para esse canal do YouTube, muita coisa vai acontecer, lógico, não esquecendo o Facebook e muito menos o Instagram. Possamos nos preparar para a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.